Então a gente fez uma primeira expedição científica ano passado, em novembro, que a gente pegou o período de transição entre o período seco e o período chuvoso, né? Então a gente faz um cruzeiro, a gente monta um laboratório dentro de um barco, a gente sai de Belém, sai navegando, entra, vem pelo Rio Pará e sobe esses dois canais aqui, Estreito de Breves e o Buiuçu. Esses dois canais, eles ligam a bacia amazônica a essa região aqui, essa região de baixo aqui do Rio Pará. Então aqui existe um grande fluxo de água, porém isso ainda não é estimado. Quanta água passa por esses canais e o que tem nessa água, né? Então o principal objetivo dessa nossa pesquisa é estimar a vazão dos rios, né, de quanta água está vindo do Amazonas, está saindo por essa porção aqui. Então a gente faz as medidas de vazão nessa região e junto também a gente analisa o material dissolvido, particulado e gasoso que a gente tem nesses rios, né? Então a gente determina o sedimento em suspensão que está sendo transportado pelo rio, né? O carbono e o nitrogênio que está tanto na fração dissolvida, na fração particulada, e o gás que é gerado e vai para a atmosfera, tanto o CO2 quanto o metano quanto o óxido nitroso, que são gases de efeito estufa, né, que são produzidos naturalmente pelo sistema, mas em função das mudanças antrópicas no ambiente, em função de queimadas, desmatamento, isso tem mudado muito. Assim como o transporte de sedimento também tem sido modificado muito ao longo dos anos em função das mudanças de uso e cobertura do solo. Então nessa primeira expedição, uma coisa interessante que a gente conseguiu determinar são 3 padrões diferentes. Então a gente tem a água que desce do Amazonas, né, que tem a química dela é muito similar à água do Amazonas. Aí quando a gente entra no Tocantins, a gente percebe que é uma água completamente diferente, né? Tem uma característica própria, muito similar ao rio Xingu, ao rio Tapajós. E quando a gente chega no rio Acará e rio Guamá, é um outro sistema, né? E é interessante a gente ver que toda essa região que a gente trabalhou tem origens diferentes à água, e isso dá uma característica peculiar a cada um deles.